Nessa atividade, nós vamos trabalhar aí as últimas páginas do caderno pedagógico. Espero que vocês tenham conseguido responder até agora. E hoje nós vamos trabalhar um pouco sobre os números racionais e sobre as frações. Os números racionais são aqueles que podem ser representados por forma de fração e por isso nós vamos trabalhar eles conjuntamente. Então, tem a explicação e aqui vocês vão fazer as atividades. Vão identificar qual é o menor número racional em cada caso. Nesse caso aí, vocês podem fazer a divisão para verificar qual aí que é menor do que o outro. Então, por exemplo, 1/3 é menor do que 5/4. Então, vocês podem fazer essa representação e colocar aí o sinal de maior ou de menor. Na sétima questão, vocês vão escrever os números em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior, tá certo? Na oitava questão, Carlos pintou 1/4 da janela da escola. Qual fração da janela ainda falta para Carlos pintar? Quando fala 1/4, então quer dizer que a parte do todo é 4. E dessa parte do todo, ele pintou apenas 1. Então, falta quanto para ele pintar? Nona questão. Marta distribuiu igualmente 3 barras de chocolate entre seus 4 sobrinhos. Qual fração da barra de chocolate cada sobrinho ganhou? Se ela pegou 3 barras e dividiu para 4 sobrinhos, qual é a fração da barra de chocolate? Vocês vão pegar aí a parte do todo, que é o denominador, que é a parte de baixo, e quantas pessoas ela dividiu, que é a parte de cima, tá certo? 10ª questão. Em uma sala de aula para 3 meninas a 4 meninos, qual a fração que representa a relação entre o número de meninas e o de meninos? Então, como eu falei, a parte do todo fica na parte de baixo, que é o denominador. E a forma com que foi dividida, quantas foi dividida, é o numerador. É a parte que fica em cima. 11. Em uma fruteira há 12 laranjas, mas apenas 9 estão próprios para o consumo. Qual a fração que representa a quantidade de laranjas da fruteira para as que estão em consumo? Então, qual é o todo? Quantas laranjas tem? São 12. Então, a parte do todo é o denominador, como eu falei. É a parte que fica embaixo. E qual é a parte que já pode ser consumida? 9, que é o numerador. Na questão 12, está falando assim, qual a fração que representa o resultado da divisão de 3 por 4? Numa divisão como essa, pessoal, é difícil de explicar aqui só falando. Mas eu vou tentar. A fração 3 por 4, ela, como vocês podem observar, 3 é menor do que 4. Então, o que eu faço? Eu armo a divisão, 3 por 4. E aí, lá no resultado, eu acrescento um 0 e uma vírgula. E assim, na parte onde tem o 3, eu vou acrescentar um 0 para justificar esse 0 e essa vírgula que eu acrescentei lá. E aí, eu faço a divisão de 30 por 4, que vai dar 7, tá? 7 vezes 4 é 28, sobra 2. Aí, eu acrescento mais um 0 no 2, que vai valer uma dezena, tá? 2 dezenas e volta sendo 20. E 20 por 4 é uma divisão exata que dá 5, tá bom? Então, a divisão da fração 3 por 4 vai dar 0,75. Aqui nós temos uma reta numérica representando esses números. E aí, tá falando assim, ó. Então, após fazer a divisão, localize nas retas numéricas as frações. Aqui nós temos, na reta numérica, como podemos localizar as frações? Com valores absolutos maiores que o inteiro. Tem uma dica, se dividirmos o numerador pelo denominador, encontramos um número decimal. Que foi o caso aqui, ó, de 3 por 4, que nós encontramos 0,75. Então, nós temos aqui 5/3. Vocês vão fazer a divisão e encontrar aqui na reta numérica onde que está 5/3. Menos 7 sobre 2, 9 sobre 8. Todas essas aí vocês vão fazer a divisão. E por último, nós vamos observar aqui a fração. Então, o que é uma fração? Então, nós temos aqui a representação. Vamos fazer de conta que isso aqui é um pedaço de bolo. É uma forma de bolo. Então, essa forma de bolo, ela foi dividida em quantos pedaços? Ela foi dividida em 6 pedaços. Desses 6 pedaços, quantas pessoas já consumiram? Então, é a parte pintada, que é a parte de pessoas que consumiram, que foi 3. Através dessas informações, a gente vai responder a questão aqui, ó. O bolo foi cortado em quantas partes iguais, como eu falei? O bolo inteiro pode ser representado pela fração. Então, ele inteiro, quantas partes ele tem aí? Duda comeu 2 fatias de bolo, então a fração do bolo que ele comeu você vai pegar as partes que ele comeu pelas partes que foram divididas aqui, tá certo? E por último, nós temos aí alguns problemas, tá? Envolvendo porcentagem. Eu vou colocar em um vídeo explicando um pouco sobre porcentagem para vocês.
porque só aqui na explicação não dá para vocês entenderem sobre porcentagem, tá certo? Vou colocar um vídeo do YouTube sobre porcentagem. E por último aqui, pessoal, nós temos os perímetros. Perímetro é o comprimento de um contorno, a soma de um contorno de todos os lados. Então, o que a gente vai fazer? A gente pegar todos esses números aqui, colocar aqui cada um no seu espaço e somar para ver qual é o perímetro dessa figura aí. O campo de futebol é a mesma coisa. Vamos colocar aqui o valor de cada um desses e identificar aí qual é o perímetro do campo de futebol, tá certo?